Fala galera, bem-vindos a mais esse vídeo e hoje eu quero conversar com você sobre timidez. Hoje em dia, muitas pessoas sofrem por conta da timidez, eu já sofri muito por conta da timidez e nesse vídeo eu quero falar pra você qual é o caminho para nós transcendermos ou, em outras palavras mais fáceis, como nos libertarmos da timidez, que tanto prejudica a nossa vida, quantas oportunidades nós não perdemos por conta da timidez, quantas coisas nós não aproveitamos na nossa vida por conta da timidez. Vamos entender um pouco, na verdade, o que é a timidez. A timidez, ela é um mecanismo de defesa do próprio ego. Então, algumas pessoas falam que as pessoas tímidas são pessoas menos egoístas, ou que as pessoas tímidas são pessoas mais gentis ou com menos ego, mas não necessariamente é assim que a coisa funciona. Porque o que é a timidez? A timidez é um mecanismo do ego de defender a ele mesmo. É quando a pessoa, na verdade, ela tem medo de que seu ego seja ferido através de uma desaprovação do outro, através de uma crítica que vem do outro. Então as pessoas tímidas, elas se isolam, elas se distanciam do mundo porque elas têm medo de que seus próprios egos sejam feridos. São pessoas que normalmente possuem um ego muito inflado ou que possuem um desejo meio que quase inconsciente de sempre estarem acima, de sempre estarem com o seu ego forte, com o seu ego presente, com o seu ego superior aos outros. São as pessoas que procuram de alguma forma ou outra a aprovação do seu ego, seja pelas opiniões das outras pessoas, dos amigos, da família, enfim, são pessoas que não querem se mostrar para que não tenham os seus egos feridos. Veja da seguinte forma: a pessoa que passa por uma vergonha, o que é a vergonha? É quando o ego foi golpeado e então ele se sente ferido, ele se sente machucado. E como a pessoa está tentando a todo custo manter o seu ego, né? É como se a pessoa quisesse a todo instante fazer com que o seu ego esteja bem, esteja aprovado ou esteja acima dos outros. Quando algo machuca esse ego, a pessoa se sente tímida, sente vergonha, se sente humilhada. A timidez é isso, é quando a pessoa não se mostra ao desconhecido porque ela sabe que o desconhecido vai de alguma forma mostrar que o ego dela na verdade não é um ego superior, não é um ego forte, mas é um ego frágil, é um ego que está à mercê do mundo e que pode a qualquer momento cair por água abaixo. Então as pessoas tímidas, na verdade, são as pessoas mais egoístas, porque são as pessoas que não conseguem mostrar o seu ego ao mundo. São pessoas que têm medo de que seus egos caiam por água abaixo. Então as pessoas se escondem, fogem das situações, fogem das pessoas, fogem do desconhecido, porque elas têm muito medo que seus egos de repente sejam machucados e até mesmo mortos. O ego é um grande fantasma que tem medo de morrer, já dizia Moody, um grande mestre do Oriente, e ele fala muito sobre essa consciência, esse autoconhecimento que devemos ter com nossas emoções. Opa, peraí, estou sentindo timidez. Por que eu estou sentindo timidez? Qual é a raiz dessa timidez? Será que essa timidez vem da necessidade de que o meu ego seja aprovado pelos outros? Será que a minha timidez, o meu medo de ser exposto, na verdade é o medo que eu tenho de que as minhas fraquezas, o meu ego sejam expostas? Porque cá entre nós somos seres humanos e todos temos fraquezas, assim como todos temos talentos. Todo mundo tem o positivo e o negativo, luz e sombras. O problema nasce quando nós tentamos fazer com que o nosso ego seja perfeito. É quando nós tentamos fugir de nossas fraquezas, é quando nós tentamos esconder nossas fraquezas para o mundo. Nós queremos mostrar para o mundo como o nosso ego é forte, como nós somos importantes, como nós somos superiores. E então quando alguma coisa no mundo acontece que machuca o nosso ego, nós nos sentimos com a maior vergonha do mundo. Nossa cara fica que é um pimentão. Nós ficamos com tanta timidez que nós resolvemos nos isolar do mundo por medo de perdermos o nosso ego. Então as pessoas tímidas, se você é tímido, você tem um grande ego. E a minha proposta é: desapegue-se do ego. Desapegue-se da necessidade de deixar o seu ego lá em cima. Desapegue-se da necessidade de defender o seu ego,
que é esse personagem construído pela sociedade, pela família, pela cultura, pela política, pela classe social, pela religião, por ideias, por gostos, por desgostos. Desapegue-se da necessidade de mostrar para os outros o quanto o seu ego é bom. No momento que você se desapegar do seu ego, do seu próprio umbigo, na verdade, você não vai mais ter timidez, porque tanto faz o que o outro vai pensar de mim, tanto faz se eu estiver falando em público e aqui agora, por exemplo, nesse vídeo, e eu errar uma palavra, tanto faz, eu errei, foda-se, não faz nenhum mal, o meu ego errou, azar é dele. Agora, quando você tenta se apegar ao ego e tentar fazer tudo certinho, mostrar ao mundo que seu ego é forte, quando na verdade ele tem muitas fraquezas, o que acontece é que você sente timidez, que é medo de errar, medo da crítica, medo da desaprovação. Desapegue-se da necessidade de estar sendo aprovado, desapegue-se da necessidade egoísta de que os outros sempre te aprovem. Seja quem você é, seja autêntico. Veja bem, você e o seu ego são coisas separadas. Você não é o seu ego, você não é esse corpo, você não é essa mente, você não é esse personagem construído, você não é as suas ideologias, você não é a sua política, você não é a sua religião, você não é os seus diplomas, você não é esse personagem. Esse personagem foi criado na mente, e se você é capaz de observar a sua mente, então você não é a sua mente. Se eu observo essa câmera, eu não sou a câmera, eu estou separado da câmera, há uma distância entre mim e a câmera. Do mesmo modo, quando eu observo o meu ego, quando eu observo a minha timidez e as minhas fraquezas, eu identifico que há uma distância entre mim e o meu ego. Então eu não sou o ego, eu não sou isso, eu não preciso passar a minha vida inteira defendendo o meu ego, porque eu não sou ele. Esse é o caminho para transcender a timidez, para transcender o medo, para transcender a vergonha, para transcender todos esses sentimentos que lá na raiz de suas existências apenas são um mecanismo do próprio ego para defender a ele mesmo. Se você é tímido, o melhor caminho para transcender a timidez é esse: o caminho de desapegar-se da necessidade que o outro te aprove, o caminho de desapegar-se da necessidade de defender o seu ego custe o que custar, do caminho de tentar fazer com que o ego sempre esteja acima, com que o seu ego sempre seja o melhor em tudo. Não tenha medo de errar na frente dos outros, não tenha medo de cometer bobagens por aí, porque na verdade não é você quem comete as bobagens, é o seu ego. E se as pessoas riem de você, elas não estão rindo na verdade de você como ser, como consciência, elas estão rindo do seu ego, porque o seu ego é frágil, o seu ego é cheio de bobagens, de erros, de joguinhos. O seu ego, a todo momento, ele pode cair por água abaixo, ele pode desaparecer porque ele é frágil. Agora, descubra quem você é além do ego, além desses apegos mentais, além dessas máscaras de necessidade de sempre estar aprovado. Liberte-se dessa necessidade de que o outro te aprove, seja pela sua aparência, seja pelo que você pensa, pelo jeito que você fala, pelo jeito que você anda, pelo jeito que você é. Você fingir uma pessoa para o mundo para tentar defender o seu ego é a maior prisão que é. Seja autêntico, seja transparente, expresse-se como é. Deixe o ego se expressar e deixe que ele caia de vez em quando, deixe que ele sofra humilhações, deixe que ele erre. Você não é o seu ego, você é tudo, você é o todo, você é o universo. Liberte-se.